Existe um princípio do direito tributário, do direito de uma forma ampla, mas principalmente do direito tributário, que diz que quem pode o mais, pode o menos. E calma que esse vídeo não é sobre direito, não é sobre direito tributário, é sobre estudo por questões. Só me acompanha para que você entenda o que eu estou dizendo com esse princípio. Por que que eu trouxe esse princípio para você? No princípio diz que se você tem capacidade de fazer mais, você também tem capacidade de fazer menos. E quando você começa a estudar por questões, esse princípio ele é muito significativo. O que acontece? Quando vocês vão começar a estudar por questões, ou às vezes vocês não têm muito conhecimento sobre o que realmente é estudar por questões, vocês começam a fazer algumas restrições. Restrições de banca, restrições de cargo, restrições de tipos de questões. E aí, às vezes, vocês pegam questões mais extensas, como de juiz, de procurador, de auditor. Vocês pegam aquelas questões mais extensas e aí vocês não querem fazê-las, vocês não querem estudar as questões. Por quê? Porque o próprio enunciado delas já é grande, bastante grande. Você pega o comentário do professor, então, maior ainda. Você pega o comentário dos alunos, difícil de entender. E aí você junta tudo isso e você não consegue nem entender o que a questão está perguntando. Isso acontece muito com um assunto chamado teoria geral do direito. Isso é nítido quando você vai começar a estudar teoria geral do direito. Inclusive, muita gente pula essa parte, muita gente pula a parte de teoria geral, porque são questões mais complexas, mais filosóficas, mais extensas, mais difíceis de interpretar. E assim, se você parar para pensar, logicamente, por que que você tem dificuldade nessas questões que demandam mais interpretação? Por que que essas questões para você são mais difíceis? E às vezes você pega uma questão daquela imensa de um procurador, juiz, auditor, essas questões mais complexas, e você lê e você não entende nada. E a sua mente, a sua resposta automática frente a esse tipo de questão é o quê? Fugir. Falar, não, não preciso fazer essas questões. E muitas pessoas, muitos seguidores, nem chegam a estudar esses assuntos. Eu pego alunos, às vezes, que entram no DAC e eles já têm uma resistência fortíssima a esse tipo de questão. O que, que eles querem fazer? Filtrar as questões de forma a tirar esse tipo de questão dos cadernos. Só que eu volto novamente no princípio que eu peguei lá no início: quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se você tem capacidade de interpretar um tipo de questão se você tem capacidade de pegar uma questão extensa e interpretá-la do início ao fim, entendendo tudo que está acontecendo ali, a sua capacidade é uma capacidade de interpretação de questões. Eu não estou falando de interpretação de texto, tá? Que é português. Eu estou falando de interpretação de questão, que é muito mais amplo que isso, tá? Sua capacidade de interpretação de uma questão, ela vai para um nível extremamente alto. Extremamente alto. E aí você começa a evoluir. É doloroso no início, tá, pessoal? É doloroso. Eu brinco às vezes que você se sente uma topeira. Você lê uma questão, você lê o comentário do professor e você não entende nada. Mas o que é isso? É você pegar a questão e realmente estudá-la. Entender tudo que está ali. Não conhece as palavras? Vai no Google, procura as palavras, tenta entender as palavras. E a partir do momento que você começa a formar o seu know-how de questões complexas, você começa a poder mais. E aí as questões que são mais fáceis vão ficando cada vez mais fáceis, cada vez mais simples. Por quê? Porque você está elevando o seu nível de interpretação das questões para um nível muito superior. Só que, na maioria das vezes, você está aí, você foge desse tipo de questão, porque esse tipo de questão mexe com o teu ego. Ele te faz sentir um certo desconforto por você não conseguir interpretar nem o que a questão está falando. E aí você, sem perceber, começa a ter dificuldade nas próximas questões, começa a ter dificuldade em questões que são minimamente complexas, porque você não se deu ao trabalho de ficar ali esforçando naquela questão que é mais complexa, naquela questão que é mais difícil para você entender. E aí, sabe o que, é que vai acontecer? Não necessariamente na tua prova virão só questões de médias fáceis.
Se a banca jogar uma questão mais complexa para você, você não vai ter capacidade. Por quê? Porque o princípio diz: quem pode mais, pode menos. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você pode o menos, você não consegue o mais. Ou seja, se você consegue fazer questões mais complexas, você também consegue fazer questões mais simples. Então, se a banca trouxer questões fáceis, difíceis, médias, você vai conseguir fazer qualquer nível de questão, porque o seu nível de interpretação das questões foi muito elevado, está muito alto. Muito pelo contrário, se você só fica com questões medianas, você fica fugindo dessas questões que você tem mais dificuldade, você pula, corta os assuntos, tira as bancas, tira os cargos, só quer pegar aquilo ali que é o mais gostosinho, mais fácil para você fazer, o que vai acontecer? Você vai nivelar o seu nível de interpretação das questões para baixo. E quem pode o menos não consegue o mais. Se vir uma questão mais difícil na sua prova, você vai ficar vendido. Você não vai conseguir resolver essa questão na hora da prova. E olha só, essas questões mais complexas, geralmente elas também são mais extensas. Você vai precisar ter uma capacidade de interpretação de texto, agora aqui uma interpretação de texto literal, tá? Você vai precisar de uma capacidade de interpretação de texto muito aguçada e uma velocidade de leitura muito rápida. E isso te treina para quê? Para o momento da prova. Te treina exatamente para aquilo que você precisa. Ganhar velocidade, ganhar interpretação de texto, para que você termine a prova mais rápido. Caso contrário, não vai nem te sobrar tempo de fazer questões, as outras questões. Ou seja, às vezes não vai nem conseguir, você não vai conseguir nem terminar a prova. Então, esse princípio que eu trouxe aqui para vocês é um princípio muito válido no estudo. Se você pode e você tem capacidade de interpretar, estudar, entender as questões que são mais difíceis, ou seja, você pode mais, você naturalmente está estudando para as questões mais fáceis. Cada vez elas vão ficando mais fáceis. Só que se você se nivelar para baixo, quero só questões mais simples, assuntos mais simples, artigo 5º da Constituição, o seu nível de capacidade de interpretação vai ficar mais raso. E isso, assim, é nítido. Você começa a ver que em determinados assuntos você não está avançando, porque toda vez que chega numa questão que demanda um pouco mais de interpretação, de capacidade de construção de pensamento, você trava. Por quê? Porque você fica fugindo. Você fica fugindo dessas questões que são mais elaboradas, mais difíceis. E para finalizar, para te dar a dica mais importante desse vídeo, estude questões de juiz, procurador, motorista, não tenha preconceito de questões. Questões do mais, ou seja, questões de juiz, procurador, auditor, essas questões que são mais densas, você precisa dessas questões mais densas para que você forme o seu know-how de questões, a sua variabilidade, a sua capacidade de interpretação de questões. A partir desse momento, as outras questões elas vão ficando mais simples naturalmente. Então, não fuja de questão. Você está estudando para técnico do TJ? Faça as questões de juiz. Você está estudando, sei lá, para professor? Faça questões de auditor, faça questões difíceis. Eu garanto para você. Se você conseguir criar a sua expertise nesse tipo de questão, pode vir qualquer tipo de questão na tua prova que você vai conseguir lidar. Aí vem as pessoas preguiçosas, vou dizer assim, as pessoas que realmente não estão envolvidas no seu processo de estudo e aprendizado. Ai, Kirla, mas a minha prova é de nível médio, Kirla, para que eu vou fazer questões de nível superior? E aí você se engana. Hoje as questões e as provas já não estão tão simples assim. Você já viu aquelas pessoas que depois de uma prova começam a reclamar assim: a banca inovou, a banca perguntou coisas diferentes. Não é que a banca inovou, é que a pessoa restringiu tanto o estudo dela, ou seja, parou de não fazer questões de um nível maior ou de questões de juiz, procurador, auditor, só ficava restrito aquele nívelzinho básico ali do seu estudo, que aí a banca dificultou um pouco mais as questões e a pessoa não conseguia lidar com aquele tipo de questão. Ela não conseguia, por quê? Porque ela não treinou em casa as questões difíceis. Ela só queria ficar no raso, porque o raso era mais confortável. Então, não fique no raso. Seja um concurseiro profundo.
Vá procurar questões que realmente vão fazer você sentir um desconforto enorme. Se você está sentindo um desconforto na hora do estudo, ótimo sinal. Significa que você realmente está evoluindo e está progredindo, tá? Então, estuda qualquer tipo de questão, por mais fácil que seja o nível da tua prova. Nada te garante que na próxima prova, a sua prova não vai vir aquela assim, de arrancar pica-pau do oco. E só você vai conseguir fazer aquelas questões mais cabeludas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E comenta aqui, você já fazia esse tipo de estudo mais amplo, com questões de todas as bancas e todos os cargos, inclusive as mais difíceis, ou não? Você é aquele concurseiro que só gosta de ficar ali no rasinho da piscina? Conta para mim. Bora destruir as questões. Até mais.